a gente tem aqui um exemplo de movimento circular constante. Esses satélites aqui, quando eles estão na órbita da Terra, a velocidade deles em torno da Terra, ela é constante, tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular. Qual é a velocidade linear dele? Normalmente, um satélite desses, ele anda a 8.000 metros por 8.000 quilômetros por hora ao redor da Terra. Super rápido. E a velocidade angular dele é super rápida também. Ele anda 360 graus, que é a circunferência da Terra, ou 2π, 360 graus ou 2π, em mais ou menos 8 horas. Ele leva 8 horas para dar uma volta na Terra. Então, a velocidade angular dele seria 2π dividido por 8 horas. Claro que velocidade angular a gente mede em radianos por segundo. Assim como a gente media a velocidade linear em metros por segundo, a gente mede velocidade angular em radianos por segundo. Por que a gente usa radianos ao invés de graus? Porque radianos fica mais fácil de tu mexer matematicamente. É mais fácil matematicamente de tu lidar com ele, de tu misturar o número de radianos com outros tipos de números. Graus, daí tu vai ter aquela bolinha esquisita no meio do teu número lá, e é difícil de lidar com esse número matematicamente, de fazer uma relação com outros tipos de questões e tal. Então aqui a gente tem a aurora boreal sendo mostrada nos polos, que os satélites eles têm formas diferentes de giro, tá? Ele pode girar de polo a polo, ele pode girar que ele faz um movimento assim, daí ele pode girar nesse sentido, ele pode girar nesse sentido. Depende do que o satélite quer ver. Não faz sentido, por exemplo, a gente ter um satélite que queira mostrar o Brasil, que ele gire de polo a polo. O Brasil, tu não vai conseguir mostrar o Brasil. Tem que girar mais ou menos nesse sentido. Se tu quer mostrar a Amazônia, basicamente a Amazônia, tu tem que girar nesse sentido. Se tu girar de polo a polo, ele não vai estar bem centralizado, no Brasil. Ele tem que estar mais à direita, assim. Então ele faz à esquerda, desculpa. Ele faz uma órbita mais diferente, assim, do que a gente está acostumado, do que seria polo a polo. A polo seria bem no centro da Terra, passando por Greenwich, lá que vocês devem ter visto em geografia. Aqui a gente tem a questão, se eu não me engano, a questão 5, que é a relação entre a velocidade linear pela velocidade angular. Então a gente tem aqui velocidade linear em metros por segundo, velocidade angular em radianos por segundo, e isso aqui é o raio de quê? Da circunferência que a gente está. Então, se a gente está falando em movimento circular, tu tem um círculo e ele tem um raio. O que é o raio do círculo? É a distância do centro do círculo até uma das extremidades. Então, se a gente tivesse aqui, se isso aqui em vez de ser uma elipse fosse um círculo, seria a distância desse ponto central até uma das bordinhas do círculo. Então, raio é a distância do centro do círculo até a borda. A gente tem aqui em cima uma demonstração do que é o raio. Ó. Distância do centro até uma das bordas. Velocidade angular. Então, a relação entre velocidade linear e angular seria velocidade linear é igual à velocidade angular, que é a bundinha aqui, o ômega, vezes o raio da circunferência. Que, olha só, então, aqui está uma das explicações por que a gente usa radianos. Porque aqui tu vai ter radianos vezes metros dividido por segundo. O radiano some nesse sentido. E ele é um número daí. Não é um número com uma bolinha esquisita em cima. É mais fácil de lidar, mexer com ele numericamente, matematicamente. Então, daí a gente vai ter os metros por segundo da velocidade linear. Esse aqui também ajuda vocês, essa equação ajuda vocês na questão. Vamos olhar aqui, share screen, o roteirinho. Então, aqui, como podemos relacionar a velocidade angular com a velocidade linear? Acabei de mostrar. E ela, qual a frequência que a gente tem aula por semana? Como a gente tem 2 períodos na segunda e um período na quarta, a gente teria ou 3 períodos por semana, ou a gente teria 2 aulas por semana. É a frequência que a gente tem aula, a partir do momento que tu entende o que é frequência, que é o número de vezes que uma coisa acontece num determinado tempo. Lembrando que é período é o tempo que leva para alguma coisa acontecer.
Uh, a equação 6, que é a relação da velocidade linear com a angular, que é velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, também pode ajudar vocês nessa questão 9. Essa aqui eu não vou dar resposta. Essa vocês podem tentar fazer, tem duas formas de fazer. Vocês podem usar essa equação aqui da questão 6, mas é o importante aqui que vocês transformem um ano para segundos, para achar essa velocidade em metros por segundo. Que um ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta no Sol. Dá algo como 31 milhões de segundos. Então, a gente faltou aqui, pessoal, da questão 1 a 9, que é o que a gente vai ver basicamente hoje, faltou a questão 2 e 3, que a gente vai estar olhando agora mais para o finalzinho desses slides. Vamos botar aqui de novo os slides para que a gente possa ter uma base. Então, velocidade linear relacionada com angular depende aqui do raio. Então, o raio é essa relação da linearidade, certo? Super importante isso. Aqui daí já tem a outra parte, que é a aceleração angular. A aceleração angular é quando a gente tem um movimento circular que ele está aumentando a quantidade de graus que tu anda por segundo. Se a gente tinha, por exemplo, no movimento linear, a aceleração era o aumento da tua velocidade, aqui a gente vai ter o aumento da velocidade angular. Isso vai ficar mais claro no exemplo, mas o melhor e principal exemplo que isso aqui a gente tem, que é a mesma base do exemplo que eu vou mostrar numericamente para vocês depois, é um ventilador. Um ventilador é muito evidente isso. Toda vez que tu liga um ventilador, ele não está naquela velocidade super grande assim que tu quer que ele esteja. Ele leva um tempo. Ele vai acelerando, vai aumentando a velocidade angular, tanto a linear quanto a angular dele. Porque, como a gente pode ver aqui, as duas se relacionam. Uma depende da outra. Então, ele vai aumentando essa velocidade angular. Então, ele está acelerando o número de graus ou radianos que ele está fazendo por segundo. Está aumentando essa velocidade angular. Então, até o ventilador chegar no limite da velocidade dele que tu quer, porque normalmente ele tem 3 velocidades, até ele chegar na velocidade máxima dele, ele vai acelerando. Ele começa devagarinho e daí ele vai acelerando. Então, ele tem uma aceleração angular. Isso aqui seria, então, um movimento circular uniformemente variado. O que quer dizer uniformemente variado? Que ele aumenta a velocidade angular dele sempre da mesma forma. Como assim? Ele aumenta de 2 em 2, ou ele aumenta de 3 em 3, ou ele aumenta de 0,5 em 0,5. E essa aceleração angular, assim como a linear, assim como quando tu quer aumentar a velocidade de um carro, tu acelera, para diminuir a velocidade de um carro, tu freia. A aceleração angular é a mesma coisa. Pensa no ventilador de novo. Quando tu liga o ventilador, ele acelera para aumentar a velocidade. Quando tu desliga, ele vai desacelerando para diminuir a velocidade angular dele. Vai diminuindo quantos ângulos, quantos radianos ou quantos graus ele está andando por segundo. Então, a aceleração angular ela está ligada com esse movimento de aumento da velocidade angular. Então, ele está acelerando ou ele está diminuindo, certo? Pode ser tanto positiva, quando está acelerando, ou negativa, quando ele está diminuindo a aceleração angular. Então, esse aqui a gente vai usar na próxima aula. A gente tem a aplicação desse movimento circular em alguns casos bem claros, assim, e aqui a gente tem o caso das correias, isso aqui para quem anda de bicicleta é batata, né? As correias, o que acontece numa correia? A velocidade linear é igual nas duas correias, em toda a correia, porque a correia é uma só, né? Então ela não pode ter uma velocidade linear diferente. Mas a gente tem velocidades angulares aqui nessas correias que a gente tem. A correia é a parte aqui que une os dois círculos. A correia ela tem a mesma velocidade linear, mas a velocidade angular nas duas rodas dentadas aqui, elas não pode ser igual. Vocês conseguem imaginar em 30 segundos por que a velocidade angular não pode ser igual?
Então, pessoal, a velocidade angular não pode ser igual porque as rodas não têm o mesmo tamanho. Se a gente olhar aqui, ó, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Se as duas tiverem o mesmo tamanho, elas vão ter obrigatoriamente a mesma velocidade angular, porque delas vão ter o mesmo raio. Como elas têm tamanhos diferentes, a que tiver o raio menor, para compensar, vai ter que ter uma velocidade angular maior, para que a gente tenha a mesma velocidade linear. Então, quanto maior for teu raio, menor precisa ser a tua velocidade angular, que é o que parece normalmente quando tem uma roda muito grande, tipo uma roda gigante, ela parece que anda super devagar, mesmo ela tendo uma velocidade bem grande. Tipo, uma roda gigante pode chegar a 20, 25 km por hora, mas a velocidade de giro dela parece super devagarinho, porque o raio dela é bastante grande. Agora, se a gente pegar uma rodinha pequenininha, e daí vocês, o pessoal que é mais ligado em laço, essas coisas, fazer no campo, se tu pegar, por exemplo, um laço mais curtinho, assim, fazer um laço mais curtinho e girar ele, tu vai ver que tu consegue acelerar ele super rápido. Para tu fazer isso com um laço grande, que tem um raio muito maior, para fazer um círculo, tu vai ver a velocidade dele vai ser grande, só que ela não vai aparecer. A velocidade de giro dele, a velocidade angular dele não vai ser tão alta. A linear vai ser a mesma. Por quê? Porque o tamanho do laço aí vai ser diferente. Então, nas correias, o que acontece? As correias, a gente tem aqui as duas rodas dentadas com velocidades angulares diferentes, porque os tamanhos dos círculos, os tamanhos das rodas são diferentes, porque essa velocidade angular vai depender do tamanho do círculo. Então, elas também, consequentemente, vão ter frequências diferentes. Lembrem o que é frequência. Número, a quantidade de voltas que ele faz em um determinado tempo. Se a roda é menor, ela vai fazer mais voltas no mesmo tempo que a roda maior. Então, a velocidade angular da roda menor é maior e a frequência da roda menor também vai ser maior. Lembre aqui, ó, velocidade angular também pode ser calculada com vezes 2π, que é o tamanho de uma circunferência, 2π ou 360 graus, vezes a frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a velocidade angular. E aqui, quanto maior for o raio, tendo a mesma velocidade, quanto maior for o círculo, pensando nas correias, quanto maior for o círculo, menor vai ser a tua velocidade angular. Quanto menor o círculo, maior velocidade angular, que é o que está escrito aqui. As velocidades angulares são diferentes porque elas dependem do tamanho dos círculos. Então, o círculo menor tem uma velocidade angular maior. O círculo menor também vai ter uma frequência maior, porque a velocidade angular também depende da frequência, já que a velocidade linear é a mesma, porque elas estão ligadas pela correia aqui. Ó. Então, elas vão girar com a mesma velocidade linear, mas como elas têm tamanhos diferentes, as velocidades angulares vão ser diferentes, certo? Aqui, daí, então, aqui a gente tem mais alguns casos de correias, né? E daí as rodas ligadas. Como comentei, velocidade angular, velocidade linear igual, né? Aqui a gente tem roda menor com uma velocidade angular maior, roda menor com uma frequência maior. Os, os períodos aqui eles são diferentes, né? O período da roda menor é menor. O que é o período? Tempo que leva para dar uma volta. Se ele é uma roda menor, ele leva menos tempo para dar uma volta.